Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu e ao seu podcast Sociedade de Sucesso. Olha, em 2025, esse vai ser o podcast responsável por te deixar mais inteligente, mais rico e mais bonito, porque se tem uma coisa que o dinheiro faz pela gente é deixar a gente mais bonita, é ou não é? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar aqui com a gente até o final, porque hoje o nosso tema será divórcio e empresa. Como proteger o seu negócio em caso de separação? Esse assunto te interessa? Se você acha que esse assunto não te interessa, eu vou te pedir uma oportunidade de ficar comigo até o final, porque você vai ver que esse assunto é mais importante do que você pensa. Meu nome é Juliana Guerra, se você nunca me viu, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou a criadora do curso Sociedade de Sucesso, PJ de Sucesso, Blindagem Patrimonial na Prática. Eu tenho uma página no Instagram com mais de 151 mil seguidores que todos os dias, assim como você está fazendo agora, todos os dias eles aprendem um pouquinho sobre o direito societário e o direito empresarial através dos muitos causos que eu trago todos os dias lá. O que eu mais faço... Gente, a minha especialidade, as pessoas me perguntam, Juliana, a sua especialidade é o quê? É direito empresarial, é direito societário? A minha especialidade é contar histórias da vida real e de que forma trazer lições, de que forma a gente pode aprender com o erro dos outros e assim, de que forma nós podemos aprender com os erros dos outros e nos tornarmos empresários melhores na condução dos nossos negócios. E eu estarei sempre muitíssimo bem acompanhada pelo meu queridíssimo amigo e um dos meus sócios, Thiago Matos. Thiago, presente-se. Muito bem, Ju. Ó, essa segunda temporada que vai ser contínua, tá para acontecer muitas coisas novas. A gente, para quem tá chegando agora, a gente já gravou 12 capítulos sobre sociedade de sucesso, sobre PJ, sobre vesting. Tivemos pessoas aqui presentes, um fã seu de Tocantins. Sim. Tocantins, não era? Que veio aqui no Rio de Janeiro te ver pessoalmente. A gente aproveitou para gravar um episódio junto com ele. E eu tô muito feliz de estar podendo continuar essa trajetória e, quiçá, tornar esse podcast o podcast mais importante na vida de um empresário ou empreendedor ou simpatizante. Ah, é verdade. Seguindo as suas frases, do Brasil. Já pensou? Tornar esse podcast um dos mais importantes para a vida societária do Brasil? Não, tô Já dentro. se imaginou disso? Já estou sentada nessa vitória. Então, ó, para você que está nos ouvindo, seja no seu carro, ouvindo um podcast no Spotify, ou ouvindo algum trechinho desse podcast no Instagram, ou talvez vendo a gente no seu computador, no YouTube, seja muito bem-vindo. Já pega papel e caneta, porque muitas das coisas que a gente aprende aqui são coisas práticas que você vai colocar, vai dividir com seu sócio, vai dividir, enfim, na sua vida empresarial. E vamos para o que interessa. Para quem está chegando agora e nunca te viu, chegou aqui, ó, do nada. Ju, como é que você chegou nesse mundo de sociedade? Para as pessoas te conhecerem um pouquinho da tua trajetória de advogada, para que ela chegue e fale assim, caramba, não sabia disso da Juliana. O que as pessoas não sabem nem imaginam sobre você? Bom, eu sou advogada há 17 anos. E o direito societário me escolheu. Não fui eu que escolhi o direito societário. Eu sempre falo que todo advogado passa por isso. Quando ele começa a atuar, ele começa a pegar casos com muita frequência. Normalmente os advogados pegam muito divórcio, causas previdenciárias, causas trabalhistas. No meu caso, eu comecei a trabalhar muito com empresários desde sempre. Porque o direito empresarial na faculdade não é uma matéria pela qual a gente se apaixona, sabe? Ai, nossa, eu sempre quis atuar no direito empresarial. Isso não aconteceu. Mas o direito empresarial me escolheu. Eu fui trabalhando muito, tendo muita experiência prática nesses casos, fui aprendendo muito com os meus clientes e ficou. E aí se transformou numa missão de vida, porque eu entendi que no Brasil a empresa, ela se confunde muito com a vida do empresário. Hoje, inclusive, eu fiz um post lá no Instagram que eu falei, toma cuidado, porque a empresa não é a sua vida, a empresa não é um fim em si mesma, ela é um meio. Se a empresa está provendo o necessário para você garantir o teu sustento e o sustento da tua família e permitir que vocês tenham conforto, está permitindo que vocês acumulem patrimônio, parabéns. A tua empresa deu muito certo. Então, o empresário, como no Brasil a renda é muito baixa, a mão de obra, o trabalho ele é muito desvalorizado, a melhor alternativa das pessoas realmente é empreender. Então, através do empreendedorismo, você consegue fazer uma mobilidade social muito mais rápida do que você conseguiria se você fosse esperar ali, ficar ali juntando dinheiro, né? Tem muita gente que trabalha, ganha bem, mas vai juntando um dinheirinho ali que ela nunca vai chegar a enriquecer até a vida dos sonhos. Porque a pessoa que trabalha vinculada a um salário fixo, ela é bastante limitada do ponto de vista financeiro, né? Então, o empreendedorismo, ele te permite fazer essa mobilidade social, que foi uma mobilidade social que eu mesma experimentei na minha vida.
E aí eu entendo por que as pessoas confundem. Poxa, eu acho que essa empresa é a minha vida. Claro, porque essa empresa te permitiu tudo, te permitiu sair de uma classe onde de repente você vivia muita privação e você passa para outra classe, onde você tem mais abundância e consegue proporcionar coisas boas para as pessoas que você ama. Porque no final das contas, né, Thiago, tudo é sobre isso. É sobre o que a gente consegue proporcionar para as pessoas que a gente ama. No final da vida é isso que importa, né? São as memórias que você criou, aquilo, a vida abundante que você construiu. Então, quando eu percebi, primeiro que eu adquiri muita experiência trabalhando com esse ramo, e eu percebi que isso é uma função quase social, né? E engraçado isso, porque o brasileiro, ele, por natureza, ele é muito empreendedor. E a gente normalmente vai empreender, a gente não estuda para empreender. A gente não estuda, não se prepara para ter um sócio. A gente convida pessoas que têm tempo, pessoas que são próximas, familiares, e é legal esse teu movimento. Sim, mas é por isso, essa informalidade que a gente tem no Brasil é porque as pessoas não têm muita alternativa. A nossa educação é uma educação de baixa qualidade, para a grande maioria das pessoas, para a massa, né? Para a massa das pessoas, a nossa educação é uma educação de baixa qualidade. Nós não temos acesso aos melhores cargos, às melhores remunerações. É um percentual muito pequeno. E quando você pensa no empreendedorismo, é democrático. Qualquer pessoa que tenha coragem, você tem que ter um mínimo de capital para a maior parte dos negócios, você tendo um mínimo de capital e coragem para se lançar ao mercado sofrendo todos os riscos que só o fato de você ter um CNPJ ativo já te submete a vários riscos, porque você tem que pagar imposto, você tem que pagar funcionário, você pode ter problema com o teu cliente, você pode ter problema com o fornecedor. Você pode ter problema interno se você tiver sócio. Então, só pela pessoa ter um CNPJ, ela já está correndo um monte de risco. Então, os corajosos e os fazedores, aquelas pessoas que almejam uma coisa melhor para a vida delas e que se lançam ao mercado, pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. Quando dá muito certo, é aí que muda a tua vida. Tudo bem, então, ó, vamos pro nosso tema, que esse tema, Bora. ele vai pegar muita gente desprevenida. E eu queria tentar fazer nesse podcast o que você já faz diariamente nos seus stories, é contar um caso, uma história cabeluda, talvez famosa, para que as pessoas se identifiquem e falem assim, meu Deus, se aconteceu isso com ele, isso pode acontecer comigo. Nosso tema é o seguinte, divórcio e empresa. Como proteger seu negócio em caso de separação. Conta pra gente, sei lá, se tem alguma história aí no bolso para contar pra gente de empresários no mundo dos negócios que tiveram alguma separação e precisou se reajustar, enfim, se organizar e proteger melhor seus negócios? Ah, tenho várias. Primeiro a gente tem que entender por que é importante a gente falar sobre isso, né, Thiago? Porque já dizia o poeta que é impossível ser feliz sozinho. Como é que é aquela música? Ó, gente, eu vou agora... te contar. Que isso, Os gente? olhos não conseguem ver. Ó, Não gente, é assim a música, gente? Eu acho que é o seguinte, existe, né, o dom, Deus da Ai, vida... começou. Você vai me oprimir, Thiago. Não, é porque assim, eu acho que é legal a gente continuar falando o que interessa, porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo agora até podem querer sair. Você não quer que eu cante? Manda aquele falsete. Os olhos não conseguem ver. Os olhos já não podem ver. Coisas que saltam. É isso, gente. Ó, a gente foi no nosso momento piada aqui. Gente, ele não deixa eu me expressar. O Thiago, ele me poda. É por isso que a sociedade não dá certo. Vocês não estão vendo, mas ele fica aqui. Ele quer que eu faça tudo rápido. Ele fica aqui olhando para um reloginho que tá ali atrás. Você já viu uma pessoa... Como é que uma pessoa vai conseguir se expressar, passar um conhecimento com a pessoa que tá na frente dela fazendo assim pro relógio? Ele fica assim pra mim. Que Ele não mentira. deixa eu me expressar. Mentira, você é a voz guia aqui da gente. Você não tá deixando eu me expressar através da música. Tá vendo, gente? Até num podcast a gente briga. Mas vamos aqui que interessa. Por que então esse Depois assunto... a gente conversa. Por que então esse assunto é tão importante na vida do empresário? Porque a maioria das pessoas vai escolher viver a vida com alguém, né? As pessoas vão se casar ou elas vão viver em união estável. Ah, inclusive é muito importante a gente fazer esse alerta. Existem muitas pessoas que nesse momento estão vivendo juntas, sem casar, e elas estão adquirindo negócios, estão montando empresa, estão vendendo sociedade, entrando em sociedade, fazendo aí, adquirindo patrimônio. E elas acham que por elas não estarem casadas, elas acham que por elas estarem ali com o estado civil solteiro na certidão de casamento, elas não estão trazendo comprometimento patrimonial para as próprias vidas. Isso é um erro, tá? É um erro que você que está aqui nos assistindo não vai cometer. Se você está vivendo com alguém de modo informal, é muito importante que você seja capaz de dizer qual é a natureza dessa relação. Essa relação é apenas um namoro ou essa relação é uma união estável?
existem muitos namorados que moram juntos hoje em dia, né? Namoridos? O namorido já é união estável, mas assim, se são namorados que moram juntos, durante o namoro a gente não tem comprometimento patrimonial. Agora, no momento em que esse namoro ganha os contornos de uma união estável, as pessoas começam a conhecer vocês como casados, não é mais aquele casalzinho que está morando junto ali para dividir despesa, são pessoas que estão sendo vistas como casadas pela sociedade, pelos amigos, pelas pessoas que conhecem. Aí a gente começa, eu vou trazer você aqui como dependente do plano de saúde, vamos fazer uma conta conjunta. Então, tudo isso vai dando os contornos de união estável e você pode sofrer o comprometimento patrimonial. Uma dúvida. Falando namoridos, né? Porque às vezes tem muitos empresários hoje que querem fazer um test drive antes de oficializar. No meu caso foi assim, eu namorei 1 ano e meio, depois eu morei 1 ano e meio para depois casar. Existe um período mínimo para se concretizar união estável, mesmo não casado oficialmente? Aí é que tá. Não existe uma vinculação a tempo, existe uma vinculação à intenção das pessoas. Vocês foram morar juntos com a intenção de constituir uma família? Depende. Depende. Esse é que é o problema. Depende. Esse depende vai ficar nas mãos do judiciário entender se ali existia uma união estável ou se ali existia apenas um namoro. Mas é comum o judiciário resolver essa situação, mas não, cara, realmente, se morava junto há mais de 6 meses, há mais de 1 ano, é união estável. Existem fatos, né? Por exemplo, nenhuma união nasce estável. É difícil você dizer que está vivendo junto com uma pessoa informalmente há 6 meses e dizer que aquilo ali é uma união estável, né? Porque leva um tempo para que a gente possa ter esse entrelaçamento de responsabilidade, de compartilhamento de responsabilidade, né? Então, mas é algo que a gente precisa pensar, principalmente quando nós somos empresários. Porque as pessoas que elas estão vivendo juntas sem casar informalmente, é como se elas estivessem casadas sob o regime da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial de bens significa que tudo aquilo que o casal adquiriu na constância do casamento se presume adquirido com esforço comum. Então tem muita gente que fala assim, eu comprei uma participação na empresa com o meu dinheiro, a minha esposa ou meu marido não trabalham, ou se trabalham não contribuíram com nada. Aí na hora do divórcio, na hora da dissolução da união estável, o outro quer aquela participação. Aí o outro fala, poxa, mas fui eu que comprei. Acontece, gente, que no regime da comunhão parcial de bens existe uma presunção de esforço comum. Até porque as contribuições que nós oferecemos dentro de um casamento, elas não são apenas contribuições financeiras. Existe aquela contribuição do suporte emocional que a pessoa te dá, a pessoa cuida dos seus filhos, cuida das suas coisas. Então, existe, naturalmente, uma contribuição que, mesmo que ela não seja financeira, ela esteve ali presente. Então, quem não quer, quem não deseja fazer esse compartilhamento na hora do divórcio ou na hora de separar, de dissolver a união estável, precisa fazer, quem quiser fazer casamento mesmo, tem que fazer o pacto antinupcial. E quem estiver vivendo em união estável tem que fazer uma escritura pública declaratória de união estável, escolhendo ali o regime de bens. É por isso que esse episódio é importante para todo mundo. Até pro namorado. É verdade. Que nem pensa, às vezes não pensa nem em casar. O namorado tá vivendo junto só pra dividir despesa. Olha aí, gente. Olha aí. Mas aí tá brincando. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Senhor meu marido, senhora minha esposa. E aí nas redes sociais a gente vai se exibindo. Quer ver? Ele apresenta pros amigos, isso aqui é minha noiva. Se for noiva, é menos mal. Menos mal? Agora, é menos mal. Agora, se apresenta como esposa, porque às vezes fala isso, a gente já apresenta como esposa, já apresenta como marido. Essa aqui é minha esposa, mas você casou? Não, a gente mora junto. Pois é. Como é que é o ditado? Amigado com fé, casado é. Isso mesmo. Pois é. E por que esse assunto, ele interessa a todo mundo? Mas interessa em especial aos empresários, por quê, gente? Porque empresário corre muito risco de comprometimento patrimonial. Então, um dos principais princípios que nós precisamos conhecer quando nós decidimos montar uma empresa é o princípio da separação das entidades. A pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra, tá? Pessoa jurídica não se confunde com pessoa física. Então, você tá lá, abriu a tua empresa, você tá de boa na lagoa, contratando pessoas, você tá devendo impostos, você tá devendo teu fornecedor, você tá brigando com teu cliente e você tá ali se envolvendo em comprometimento. Em algum momento alguém pode te processar e se alguém te processar e ganhar, você sabe que isso envolve algum tipo de comprometimento financeiro
financeiro para sua empresa. No primeiro momento, todo o comprometimento está restrito à nossa empresa, mas em algumas circunstâncias, a responsabilidade que está restrita ali ao CNPJ pode passar para o CPF do sócio. Quer ver? Uma dívida trabalhista. Até recentemente o STF, o Dias Toffoli, falou que tem muita desconsideração da personalidade jurídica fake news, porque na Justiça do Trabalho é muito comum, a empresa não tem dinheiro para pagar, os juízes já determinam que essa responsabilidade passa para o empresário sem maiores verificações, sem verificar se aquele empresário cometeu fraude, não cometeu fraude. Então, assim, verificou que a empresa não tem dinheiro, já transfere a responsabilidade do CNPJ para o CPF. Aí o STF estava criticando esse comportamento da Justiça do Trabalho e dizendo que tem muita desconsideração, o nome disso é desconsideração da personalidade jurídica. Aí o Dias Toffoli usou essa expressão, fake news, desconsideração fake news, ou seja, não deveria existir a desconsideração naquele caso, mas aconteceu porque é um hábito, é uma praxe do judiciário, principalmente na Justiça do Trabalho. Então, quando ocorre a transferência de responsabilidade, o patrimônio que está no seu nome, vinculado ao teu CPF, dependendo do teu regime de bens, ele, mesmo que ele não pertença só a você, pertença a você e ao seu cônjuge, ele pode sim ser comprometido para pagar uma dívida da empresa. Então perceba, a dívida da empresa é dívida da empresa, não se confunde com a dívida da pessoa física, mas quando ocorre essa passagem, essa transferência de responsabilidade, uma dívida da empresa acaba vitimando os dois cônjuges, mesmo o cônjuge que não é empresário, que nunca teve nada a ver com a empresa. Gente, a gente já tá aprofundando o tema, hein? Quem chegou aqui, não, vou ver mais ou menos, vou curtir aqui esse podcast de forma despretensiosa, já viu que o buraco é mais embaixo. Deixa eu interromper teu podcast rapidinho para te dar um recado super importante. Nós temos um combo de treinamentos empresariais. Se você tiver interesse em adquirir todos os nossos treinamentos em combo, você vai conseguir fazer isso clicando no link abaixo, falando direto com a nossa equipe. Então nós temos a Sociedade de Sucesso, nós temos o PJ de Sucesso, que é um curso que te ensina a contratar PJ dentro da sua empresa, diminuindo o risco trabalhista. Nós temos a blindagem patrimonial na prática, que interessa a todo mundo, desde as pessoas que estão pensando em casar até as pessoas que estão pensando em separar e são empresárias, quem quer fazer holding. Nós temos o Vesting pré-limitada, vai ser um curso que interessa quem quer transformar funcionário em sócio. Então, você não deixa de clicar no link abaixo, falar com a nossa equipe, porque você vai ter uma condição super especial para se tornar nosso aluno em todos os nossos treinamentos. Agora, volta pro teu vídeo, bom podcast para você. Conta pra gente aquela história boa, que é cabeluda, tem dedo na cara, que todas as suas causas... Dedo na cara tem sempre. Dedo na cara, confusão, baixaria e gritaria tem sempre. Quem quiser saber dessas fofocas sempre vai estar no Instagram e nos stories. Mas conta pra gente um case que a gente consiga... Talvez alguém já tenha visto esse case, né? Essa história em algum noticiário. E a gente vai comentar sobre esse case pros nossos ouvintes. De divórcio que acabou interferindo na empresa, Exatamente. Né? Bom... Recentemente, num passado não tão, né? Não tão distante. A gente teve aí o caso do Bill Gates e da Melinda Gates e do Jeff Bezos e da Mackenzie Scott. Então, para quem não lembra, o Jeff Bezos, ele passou por um divórcio e a esposa dele ficou com 25% das ações do Jeff Bezos na Amazon. A mídia, foi noticiado pela mídia que ela abriu mão do direito de voto na Amazon, mas ficou ali com 25% das ações. Então, assim, eu tô trazendo esse exemplo para a gente fazer a reflexão. Será que, no momento do divórcio, o nosso ex, ele vira sócio da nossa empresa? Não, a resposta é não, mas pode ser que sim. Por exemplo, no caso do Jeff Bezos e da Mackenzie Scott, eu não sei se ela já era sócia da Amazon, mas vamos considerar que ela não fosse sócia. Imagina que o Jeff Bezos teria que indenizar, né? Eu sei que eles são casados, no estado onde eles se casaram, se você não tiver pacto antinupcial, tudo que você adquirir na constância do casamento tem que ser dividido na hora do divórcio. Aí vamos imaginar que eles não tenham pacto antinupcial, não é essa a realidade, tá? Vamos só fazer um exercício imaginativo aqui. Eles não tinham pacto antinupcial e eles decidiram se separar e tinha que dividir, né? Imagina lá, empresa milionária, eu e Jeff Bezos teria que fazer o quê? Encontrar o valor patrimonial das ações dele para pagar metade do valor dessas ações para ela. Um exercício imaginativo. Só que ao invés de fazer isso, o que ele optou por fazer? Pegar 25% das ações, vamos supor que ele tenha 50% das ações, pegou 25% e deixou para ela. E ela abriu mão do direito de voto.
Isso é uma realidade que poderia acontecer numa sociedade aqui no Brasil? Com certeza. Quando a gente tem uma sociedade anônima, no Brasil, Tiago, existem 2 tipos de sociedades que são as mais utilizadas pelos empresários, que é a limitada e a sociedade anônima. Uma empresa de responsabilidade limitada, o patrimônio dela é dividido por cotas. E ali dentro os sócios compartilham direitos políticos e direitos patrimoniais. Então todos os sócios têm o direito de participar nas decisões e todos os sócios têm o direito de fazer retirada de lucro. E se alguém quiser sair da sociedade, tem o direito de receber haveres, que é essa parcela do patrimônio que ajudou a construir. A sociedade anônima, ela é uma sociedade com o patrimônio dela é dividido em ações. E essas ações, elas podem ter naturezas diferentes. Existem ações preferenciais e ações ordinárias. As ações preferenciais são aquelas ações que dão preferência ao acionista na hora de receber dividendos. Mas essas ações limitam, por exemplo, o poder de voto do acionista. Então é muito interessante, porque às vezes o nosso problema não é nem dividir dinheiro, é dividir poder decisório. Porque imagina quando o teu cônjuge, imagina que você, eu não quero indenizar meu cônjuge, eu prefiro que ele entre na sociedade. Ele vai entrar na sociedade, se for uma limitada, compartilhando direitos políticos com você. Imagina todo esse ressentimento ali, desse ressentimento falando mais alto na hora de tomar a decisão. Porque se ela entra, ou ele entra para a sociedade e ainda tem a opção de voto, poder, se tem um grande problema. Exatamente. Então, esse caso do Jeff Bezos eu achei muito interessante. Se você tem uma sociedade anônima, é bem tranquilo você oferecer, olha, eu não quero te indenizar porque eu não posso, não tenho, não faz sentido. Meus sócios concordam, porque a gente está falando aqui para um público que, se tiver sociedade anônima, a maioria das pessoas que está nos assistindo tem empresa de responsabilidade limitada, mas pode ser que tenha alguém aqui que seja dono de uma sociedade anônima de capital fechado, porque a sociedade anônima, existe a sociedade de capital aberto que está negociando ações na bolsa, e existe a sociedade anônima de capital fechado que parece com uma limitada. As pessoas estão vinculadas ali por uma relação de confiança. Então pode ser que tenha alguém que tenha uma sociedade anônima de capital fechado e ela encontre essa solução. Poxa, eu vou dividir aqui as minhas ações com o meu ex e com a minha ex, vou trazer ela para o negócio, essa pessoa passa a compartilhar os riscos da empresa, todos esses riscos que a gente falou, o teu cônjuge, quando ele entra na sociedade, ele passa a compartilhar com você, e ao mesmo tempo você fica livre, né? O empresário fica livre de ter que apurar o valor da cota e pagar ele numa tacada só. Se for uma empresa muito valiosa, né? Se as ações forem muito valiosas, for uma empresa que tenha muito patrimônio, talvez seja uma sacada. E aí o cônjuge, ele pode entrar titularizando ações preferenciais. Ele tem ali preferência na hora de receber dividendos, mas não vai ter esse poder de voto, essa ingerência. Aí existe uma discussão muito interessante. Será que podem existir cotas preferenciais e cotas ordinárias dentro de empresa de responsabilidade limitada? Tecnicamente pode. Existe uma resolução do DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e Integração, que permite, hoje, se a gente quiser fazer um contrato social especificando que aquelas ações, existem ações preferenciais e ações ordinárias, a gente até consegue registrar esse contrato social. O problema é que não está claro ainda na legislação, porque o Código Civil, a sociedade limitada, ela é regida pelo Código Civil, a sociedade anônima, ela é regida por uma lei específica. Então, o Código Civil, em diversos dispositivos, ele nos dá a entender que todos os sócios precisam compartilhar direitos políticos, precisam compartilhar direito de voto. Então, se você oferece para tua esposa entrar na tua sociedade limitada, ao invés de você indenizar a participação dela, se você oferece que ela entre na tua empresa titularizando lá metade das tuas cotas, pode ser que ela não aceite de ter cotas preferenciais, porque o que ela quer, na realidade, é ter o poder decisório para exercer o ressentimento dela. Mas nesse caso do Jeff, ela recebeu 25% das ações. Ali é um caso da Amazon. Mas ali é um caso diferente, né, Thiago? Mas foi interessante, porque ele não precisou descontar do caixa, né? Sim. Tirar dinheiro da Amazon, não sei quanto vale hoje, bilhões, não sei, para poder indenizar a ex. Exatamente. Por isso que eu gostei eu gosto de trazer esses casos, e a gente pode fazer um exercício e ver de que forma isso se aplica aqui. Interessante. Né? Porque muita gente pergunta, o ex vira sócio ou não vira? Gente, isso não existe. Não existe. A nossa sociedade, ela é formada através de um vínculo de confiança entre os sócios. Então, se a qualquer momento o nosso sócio pudesse se divorciar e trazer o cônjuge dele para a sociedade, porque ele tem que dividir, ninguém ia fazer sociedade com ninguém. Já pensou? Você ter que conviver com uma ex ou um ex tresloucado, que
vai trazer, vai exercer todo aquele ressentimento, quem vai pagar pelo ressentimento é a empresa? Não faz sentido. Então a gente tem que entender que isso não existe, mas pode existir. Então imagina que você tem uma sociedade anônima de capital fechado ou você tem uma limitada. Se os teus sócios concordarem, existiria essa possibilidade de trazer o ex para dentro da sociedade. Ele não precisa ser administrador, né? O administrador é o capitão do navio, aquela pessoa que vai tomar as decisões efetivamente. Ela não precisa ser administradora, mas ela pode ficar ali com as cotas. A diferença é que você vai ter que ficar compartilhando. Com a reunião de sócios, tem que convocá-la. Mesmo que ela seja voto vencido, ela tem o direito de se manifestar. Fica mais difícil. E o caso do Bill Gates? Foi igual, foi diferente? A arrumação deles foi parecida? Como é que foi isso? Bill Gates também passou por um divórcio milionário em 2021, né, pessoal? Não sei se vocês se lembram desse caso. Foi o seguinte, ele se divorciou, eu acho que ele fez uma indenização para a esposa dele, mas eles eram presidentes de uma associação. Aí eu lembro que em 2021, eu li uma matéria onde eles falaram que eles iam fazer um teste entre 2021 e 2023 para ver se eles iriam continuar sendo presidentes da fundação. Olha só, eles teriam que fazer um teste para ver se eles continuariam trabalhando juntos. Eu achei isso muito interessante, porque se até eles, né, Thiago, que tem uma empresa, né, multimilionária, uma empresa muito grande, tiveram que fazer teste para ver se eles iam continuar trabalhando juntos, imagina numa empresa pequena. Imagina que marido e mulher, porque a gente está falando muito de um cenário onde marido e mulher não são sócios na empresa. São sócios só na vida, mas não são sócios na empresa. Mas existe a situação onde marido e mulher são sócios na empresa. Como a Ana Hickman e o ex-marido dela, né? Eles eram sócios na vida e eles eram também sócios na empresa. Então, muitas vezes, você se divorciar e manter a sociedade empresarial, ou seja, dissolver a sociedade conjugal e manter a sociedade empresarial, significa continuar convivendo com o outro. Sabendo da vida dele, sabendo se voltou a namorar, se não voltou a namorar, se tá ganhando bem, se não tá ganhando bem. Tem que ser um ser superior para conseguir conviver exatamente com as diferenças e ainda se respeitar. Bom, o meu caso foi algo similar, obviamente não nas proporções, mas a minha empresa, o meu sócio, meu ex-sócio, que é meu irmão, ele se separou da minha sócia atual. E eles ainda continuaram trabalhando 1 ano e meio. Eles eram casados, né? Eles eram casados, divorciaram. Então, e eu acho que Mas não deu certo, tá, gente? No caso da sociedade do Thiago, o irmão e a cunhada se divorciaram, continuaram trabalhando juntos por 1 ano e meio, mas depois, né? Depois não deu certo. Não deu certo. Mas eu acho que o empreendedor brasileiro é muito comum. Talvez até eu vou ver se eu trago um percentual do Sebrae de quantos % da sociedade empreendedora de pequenos e médios empresários são familiares. Eu acho que estava acima de 80%. Verdade. É porque isso é muito comum, né? Normalmente é o pai que se associa aos filhos, é marido e mulher que se associam, são os irmãos, como você, né? Que se associa ao teu irmão. Então, realmente existe esse cenário. Quando marido e mulher são sócios, é uma situação até um pouco mais complicada. Vamos pegar aqui o exemplo da Ana Hickman e do ex dela. Ana Hickman sempre falou que ele que administrava a empresa, ela não administrava. E quando eles se separaram, ela pensou, poxa, agora, o vínculo de confiança extrema que existia precisa se modificar, não tem jeito. Aí ela foi tentar retomar, né? Foi tentar se inteirar da situação financeira da empresa, ela descobriu que a empresa estava muito endividada. Ou seja, a culpa era de quem? A culpa era do administrador. Aí ela conseguiu fazer um acordo com ele. Tem gente que fala que ele foi afastado da empresa, mas não foi. Ele fez um acordo, ele se afastou voluntariamente da administração da empresa. Ela pegou a administração e começou a fazer uma auditoria para ver se essa auditoria ia apurar desvio de recurso, alguma irregularidade. E aí agora eles estão nesse casamento forçado. Eles se divorciaram, mas na empresa eles continuam sendo sócios até acabar o resultado da auditoria, porque eu acredito que provavelmente a Ana Hickman está esperando isso para poder promover algum tipo de responsabilização para o ex dela. Então, se ficar provado, por exemplo, que ele praticou uma administração temerária, ou até se ficar provado que ele praticou alguma fraude na administração, ele pode ser excluído por falta grave. E o que implica essa exclusão por falta grave? Ele vai ter um desconto nos haveres. Ele sai da sociedade tendo o direito de receber a participação dele, mas provavelmente ela precisa provar isso para poder diminuir o valor que ela teria que pagar para ele na empresa. Então, esse é um cenário onde marido e mulher são sócios, né? Se você traz a tua esposa ou o teu marido para dentro do contrato social, você, além de ter uma sociedade conjugal, você tem uma sociedade empresária. Agora, mesmo quando a sua esposa ou o seu marido não estão no contrato social, existe um comprometimento, pode existir um comprometimento patrimonial a depender do regime de bens, tá? Então é isso que a gente tem que tomar como ponto de partida na hora de pensar em planejar um divórcio, sempre o nosso regime de bens.
Existem 4 regimes de bens no país, assim, muito utilizados. Então, vamos aí. Vamos já pegar o papel e caneta? Vamos. Porque agora nós ouvintes a gente começou aqui, ó, despretensiosamente, Sim. falando sobre sociedade de sucesso, sobre empreendedorismo. A gente foi para Jeff Bezos, a gente foi para Bill Gates, a gente foi para a Hickman. Ana Hickman. Ana Hickman. E agora a gente vai aprender os 4 tipos de regimes de bens. regimes de bem. Então, ó, você que está nos ouvindo, preste atenção, bebe uma água, né, que é importante, Isso aí. para saber em que regime de bem você se encaixa hoje, para entender qual risco você tem como sócio de alguma empresa futuramente. Vamos lá. É isso aí. Primeiro regime. Então vamos lá, assim, regime de bens, pessoal, é uma regra que determina de que forma nós vamos administrar os bens durante o casamento e o que vai acontecer com esses bens se nós nos separarmos. Então existe no Brasil o regime da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão total, o regime da separação e o regime de participação final nos aquestos. Nós Caramba, calma aí. precisamos... Separação final dos É aquestos. o regime, que é o regime da Angélica e do Luciano Huck. Isso porque tu fala fácil, né? Pro pessoal entender. Entendi. Mas, ó, vai ficar claro, não tem mistério. O regime da comunhão parcial de bens, ele é o regime oficial no Brasil. Então, se você não fez pacto antinupcial antes de casar, você está casado pelo regime da separação de bens. Se você não está casado, está vivendo em união estável, então você está vivendo numa união estável que vai ser regida pelo regime da comunhão parcial de bens. Então, o que significa comunhão parcial? Significa que tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento pertence aos dois por causa dessa presunção de esforço comum que nós falamos lá no início do podcast. Perfeito. Vou pegar o seguinte cenário. Eu namorei por 3 anos, onde 1 ano e meio foi namoro, 1 ano e meio foi namorido, e depois eu casei e oficializei junto à sociedade o meu casamento. Começa a contar de quando? Excelente pergunta do Thiago. O Thiago vivia em união estável, depois ele se casou. Em que momento o Thiago se tornou sócio da empresa dele, do IB Marketing? Vai que eu me tornei sócio depois do casamento, ou antes do casamento. Vamos supor que ele tenha entrado na sociedade no momento em que ele estava ali vivendo em união estável. Que foi? Foi assim. Foi assim. Ih, olha aí o problema. Tecnicamente, a empresa... Thiago hoje é casado. Casado mesmo com certidão de casamento. Olha aí o problema que você tem, Thiago. Por quê? Porque, tecnicamente, quando o Thiago ele adquiriu a participação dele no IB Marketing, ele era solteiro. Na certidão de casamento, ele era solteiro. Só que ele está dizendo que não era uma união estável, era um namoro. Eles passaram ali pelo namoro, aí depois foram morar juntos ali num período que seria um noivado, né, Thiago? No período de teste. E aí? Será que a mulher dele tem direito ou não tem, caso eles se separem? E aí, Thiago, será que a Ana tem ou não tem direito no IB Marketing? Não sei. Aí ela vai ter que provar que a participação societária do Thiago foi adquirida num período de união estável. Porque eles se casaram depois. Tecnicamente, o Thiago vai ter o álibi de dizer: eu não tenho que te pagar o valor da minha participação no IB Marketing porque nós nos casamos depois. Nos casamos pelo regime da comunhão parcial, mas depois que eu já era empresário. Acontece que antes disso ele estava vivendo em união estável. Você diz que não era união estável. Mas quem diz se era união estável ou não era união estável vai ser o judiciário, se ela decidir pedir o reconhecimento desse período anterior ao casamento como união estável. Então, se ela quiser fazer isso, ela vai conseguir facilmente fazer com que você indenize a participação dela. Se ela se separar de mim, que é algo que não vai acontecer. Ele já desistiu, né? Se ele estivesse pensando em se separar, já desistiu depois desse podcast. Então, ó, você falou que tem a separação parcial de bens. É comunhão parcial. Comunhão parcial de bens. É esse que a gente está falando. Então, na comunhão parcial... Seria daqui pra frente, isso. daqui pra trás não. Isso Beleza. aí. Mas parece muito simples, só que o exemplo que você trouxe mostra que Complexo. não é tão simples assim. Vai empreender sozinho. É, pois é. Porque existe um cenário muito comum das pessoas que vivem juntas antes de casar, né? Como um teste, e depois elas se casam. E por isso que a gente tem que saber dar nome aos bois. Entendeu, Thiago? Por causa desse comprometimento patrimonial, principalmente se você for empresário. Porque ter que indenizar a tua participação na hora que você... Ter que indenizar a sua parte na empresa na hora que você se divorcia dói. Para muita gente dói. Então, é algo que a gente tem que pensar. Se você tivesse, por exemplo, no período anterior ao casamento, se você tivesse celebrado uma escritura de união estável, ou então se você tivesse feito um contrato de namoro, por exemplo, não haveria dúvida. Tem contrato de namoro? Existe contrato Mentira. de namoro? Essa questão do comprometimento patrimonial, ela é tão forte que tem gente que faz contrato de namoro para viver junto, porque ali é como se a gente estivesse definindo a natureza jurídica dessa relação. A natureza jurídica não é de casamento e nem é de união estável, é de namoro. Aí as pessoas falam, nossa, mas que exagero fazer contrato de namoro. Não, gente, não
Não é bem assim. Chega de amadorismo. Não, para pessoas Na vida que do têm empresário. realmente, se você tá aí na iminência de entrar num negócio, é interessante sim, se você tá vivendo com alguém, você definir, dar nome aos bois. Vem cá, a gente tá junto porque a gente tá pretendendo nesse momento constituir uma família. A gente tá junto e se a gente tiver filho, tá tudo ok, tudo que é meu é seu, eu tô contribuindo, eu tô te ajudando a comprar as suas coisas, você está ajudando a comprar a minha. Se essa é a intenção do casal, isso é uma união estável. Agora, se não é essa a intenção do casal, é um namoro. É uma conversa difícil, Ju. Ah, Pra eu muitos imagino. casais. Eu É imagino. que você é prática. Sim, bastante. Você é preto e branco, é isso. Mas para muitos casais. Então, existe a comunhão parcial de bens. Isso que foi esse que a gente falou. Isso. E vai agora a comunhão total. Isso, a comunhão total não tem muito mistério, né? Tudo aquilo que é meu é seu, tudo que é Na seu vida. na vida, é. Então não tem muito mistério. Aí as pessoas falam, por que que alguém se casaria pelo regime da comunhão total de bens? Gente, muitos motivos. Uma vez eu peguei um caso onde o meu cliente se casou, era o segundo casamento dele e a família rejeitava muito a nova namorada. Aí quando ele casou, ele decidiu casar pelo regime da comunhão total para ela ter direito a tudo. Entendeu? Porque ele sabia que a família rejeitava muito, então para não ter briga, já que vocês vão brigar mesmo, então já tá tudo definido Não aqui. é tão comum, mas acontece. Acontece, com certeza. E existe o regime da separação também. O regime da separação, ele é o mais prático para o empresário, porque quando você se casa por esse regime, significa que tudo aquilo que você adquirir no teu nome é seu, tudo aquilo que é adquirido no nome do teu cônjuge é dele, a gente tem total autonomia para administrar os nossos bens, e não tem comprometimento, não tem esse entrelaçamento de É responsabilidade. separação parcial de bens. Separação total. Total de bens. É. Tá. Então, a gente precisa considerar... e no regime da comunhão parcial e no regime da comunhão total de bens, existem as exclusões. Então, por exemplo, um bem que você recebe de herança, bem sim. que você recebe como doação, isso também não entra na partilha. Uma situação muito interessante que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa está ali casada pelo regime da comunhão parcial de bens, aí ela recebe uma herança. Aí ela pega o dinheiro dessa herança e ela investe em adquirir, por exemplo, 50% de participação numa empresa. Tecnicamente, essa participação, ela ficou subrogada no lugar de um bem particular. Poxa, eu recebi isso aqui de herança e eu imediatamente investi na constituição de uma empresa. Se a gente tiver cuidado para provar isso, a gente consegue salvar a participação na empresa de divisão no divórcio. É que ninguém sabe fazer. Mas se você tem ali, se você consegue provar que você vendeu aquela casa e com o dinheiro você integralizou o capital social na sua empresa e você colocou isso no contrato social, que a integralização do capital social, ela é um bem subrogado com o valor de uma verba que você recebeu de herança, você consegue salvar na hora da separação. E tem muita gente que não tem esse cuidado. Por exemplo, tem uma casa, você recebeu uma casa de herança, vendeu essa casa e comprou outra. Tudo isso continua sendo bem particular. O bem seguinte que você vai comprar com fruto da venda do primeiro bem, ele sucede o primeiro bem com a mesma natureza jurídica. Então, se esse bem tinha natureza de bem particular, porque você recebeu como herança ou como doação, o bem seguinte também vai ter natureza de bem particular. Mas sim, só que se ele não botou isso num contrato... As pessoas não têm como provar, esse aqui é o problema. Então, no regime da comunhão parcial, a gente tem que falar sobre essas exceções, aí vamos voltar a falar do regime da separação de bens. Aí tem muita gente que fala, empresário tem que casar pelo regime da separação de bens. Essa resposta não existe um regime de bens mais certo ou um regime de bens errado. Entendeu, Thiago? Você pensava que existia? Olha, eu, pelos vídeos, pelos cursos que você faz, né, pelos conteúdos, principalmente o blindagem, acabou que a gente vai falar sobre ele, você... não sei se você recomenda, mas é mais comum empresários terem a separação total de bens. Não é isso? Mas você considera que quando nós falamos do conceito de justiça, é muito subjetivo, né? Justiça tem um significado. Exato, é bom pra quem? Existe o que é justo pra mim, pode não ser justo pra você. Então vamos imaginar que um empresário se casa com uma pessoa que não é empresária. A gente sabe que o empresário, a gente falou lá no início, né, que o empreendedorismo te permite fazer mobilidade social, porque você tem uma capacidade de gerar renda rápida, né? Você não tem teto. Ontem mesmo eu fiz uma reunião onde os meus clientes, eles estão fazendo proposta de sociedade para 2 funcionárias, mas são funcionárias excelentes. E aí a gente fez uma reunião para mostrar para elas quanto é que elas recebem de imediato o acréscimo em termos de dinheiro. Se vocês entrarem na sociedade, de imediato o que vocês ganham mensalmente é X e vai passar a ser Y. Só que esse Y, se o lucro da empresa aumentar, não tem limite. A gente está falando de R$5.000 a mais agora, mas daqui a pouco a gente está falando de 15, a gente está falando de 20, que é um benefício que como CLT você nunca vai ter.
né? Impossível, impossível. Então, realmente, o empresário ele vai conseguir fazer dinheiro mais rápido do que o cônjuge que não é empresário. Mas o cônjuge que não é empresário, ele está contribuindo de várias formas. Então, por isso que às vezes eles falam, o regime da separação de bens, ele pode ser injusto para algumas pessoas, porque o empresário está ali adquirindo bens, e o outro não vai ter direito a nada. Fica ali usufruindo daquela riqueza enquanto está casado. Mas depois que acabar o casamento, o que já era dele, o que está no nome dele, continua sendo dele, e o outro Pensando bem, para o outro, que não é empresário, pode ser injusto. Exato. Já que ele contribuiu de forma pessoal, emotiva. E quer ver uma coisa que muita gente faz também? É o seguinte, você casou no regime da comunhão parcial de bens. Aí você vai, mas você já tinha uma empresa. Outro dia eu falei sobre um caso desse no meu perfil. Imagina que você tem uma holding, aí você é empresário. Você tem uma holding, casou no regime da comunhão parcial de bens. Aí o que o empresário faz? Ele começa a adquirir bens em nome da holding. Perfeito. Porque a holding era um bem particular. Então, ao invés de colocar no nome dele enquanto pessoa física, ele coloca em nome da holding e ele acha que assim, ele está blindando o patrimônio dele de dividir na hora do divórcio. Acontece, pessoal, coisa que a vida não é, um pudim. A vida não é um pudim, Thiago. A vida está mais para um formigueiro. Então a gente tem que fazer uma blusa, por favor. Não, a gente vai fazer. No próximo episódio. Vai ter a lojinha da Ju. A lojinha. Com as minhas frases, né? Porque as frases são muito boas. Nos cursos, gente, eu trago umas frases, assim, muito aleatórias. Uma das frases que eu sempre uso é assim, a vida não é um pudim, a vida é um formigueiro e você senta em cima dele. É um formigueiro que ele não tá lá estático. Você foi lá, aproveitou e deu aquela sentada básica no formigueiro. Então, se você tentar fraudar o regime, se você escolher um regime de bens, você tem que entender que você tem responsabilidade com aquilo ali, porque o teu cônjuge, ele passa a ser teu credor se vocês se separarem. Então, não dá pra você criar estratégias que vão fraudar o direito do teu cônjuge, porque o judiciário tá cheio de histórias assim. Aí o judiciário vai e desconsidera a personalidade jurídica daquela holding para determinar que aqueles bens que estão na holding sejam divididos com o cônjuge. Entendeu? Imagina só, Thiago, você tem uma transportadora. Aí como é que na tua transportadora você tem vários bens imóveis, inclusive que servem à tua família? É a casa de praia em Búzios, é o teu Volvo, que eu sei que tu anda de Volvo, comprou lá em nome da empresa. Como é que você justifica que a sua empresa tem uma série de bens que não estão relacionados ao objeto social? Um negócio, sim. Né? Então fica muito fácil do cônjuge provar que isso aí é uma fraude. Poxa, ele como por ser empresário, ele adquiriu um monte de coisa. Se fosse a frota da empresa, se fosse... Isso, se fosse a frota da empresa era diferente. Agora você sai comprando um monte de bens que não se relacionam à tua atividade, coloca ali no nome da empresa, a empresa é um bem particular, aí chega na hora de separar, não tem nada para dividir com o outro. Então a gente tem que ter cuidado, porque existem regras quando a gente casa, mas às vezes a pessoa percebe que ela se casou e ela não queria aquela regra, ela casou por aquela regra. Como você falou, são conversas difíceis, o brasileiro não gosta de ter conversa difícil. Então eu não me preocupei com isso, me casei, agora eu quero dar um jeito de burlar o regime de bens. Não cola. Então, aí beleza, fizemos essa ressalva. Vamos voltar a falar do regime de bens. E além do regime, a gente falou da comunhão parcial, da comunhão total, da separação. E ainda existe um quarto regime, que é o regime da participação final nos aquestos, que dizem lá que é o regime da Angélica e do Luciano Huck. Eu não sei nem escrever isso, Ju. Eu nunca ouvi falar nisso. Gente, ó, se tu chegou até aqui, você é um guerreiro, empreendedor, empresário, que quer fazer a diferença no seu negócio. Você vai aprender essa palavra e vai soltar aqui no meio da galera. Aí ontem eu assisti um podcast que falava sobre separação... Participação final nos aquestos. Participação final nos aquestos. Amanhã os empresários vão chegar e vão falar na roda, olha, só casa se for no regime da participação final nos aquestos. Quem ama, fica. Quem ama, fica. Pois é. É um regime que é como se fosse um regime híbrido. Durante o casamento, o casal tá casado. É como se ele fosse a separação de bens. A gente tem autonomia para administrar os nossos bens. Pasme você, Thiago, que recentemente eu fui fazer uma compra. Eu fui comprar um imóvel e eu ia pagar esse imóvel com meu dinheiro. E meu marido tinha que assinar. Eu falei, não, mas espera aí, meu marido não vai ter nada a ver com isso aqui, não. Eu sou casada no regime da comunhão parcial de bens. Eu que vou pagar. E aí meu marido teve que assinar. Eu falei, gente, mas para adquirir, o meu marido precisa assinar. Então a gente precisa considerar que o regime da separação, o regime da participação final nos aquestos, eles são regimes que nos dão autonomia para administrar os nossos bens. Porque se a gente não está casado no regime da separação, nós não temos autonomia nem para administrar. Porque imagina que você, por exemplo, está toda hora emprestando dinheiro para o teu irmão. Toda hora você está emprestando dinheiro para sua família. Peraí, mas o teu dinheiro, se você está casado no regime da comunhão parcial de bens, você deveria pedir autorização para o teu cônjuge para fazer essa disposição. Então, nesse último
Eu não vou lembrar o nome. A participação final nos Os aquestos. aquestos. Eu escolho qual bem vai ser dividido? Excelente pergunta. Então vamos lá. A gente casou no regime da participação final nos aquestos, não é aquestimos. Eu sei que você também tá falando aquestimos. Titi, aquestos. Aquestos. Isso. Eu nunca escrevi isso na vida, gente, de verdade. Tiago representa vocês, Eu tô gente. representando aqui em carne e osso você, ouvinte, empreendedor de primeira, segunda ou terceira viagem, que resolveu empreender na vida e é isso. Isso aí, então, a participação final nos aquestos, ele te dá autonomia para você administrar os seus bens. Inclusive, se o pacto antinupcial permitir, você pode até vender os seus bens sem autorização do outro, porque de todos esses regimes que nós falamos, todos eles exigem um contrato que a gente chama de pacto antinupcial. E, tirando o regime da comunhão parcial, que é o regime oficial, todos os outros exigem que a gente faça esse pacto antinupcial. Então, no pacto antinupcial, você vai definir as regras. E a gente pode definir na participação final dos aquestos que eu tenho autonomia, inclusive, para vender os meus bens. Então, ele funciona durante o casamento, enquanto a gente estiver casado, ele funciona como se fosse a separação. Mas na hora que a gente separar, a gente vai fazer a apuração dos aquestos. A gente vai apurar aquilo que a gente precisa dividir. Aquilo que foi adquirido com esforço comum e aquilo que não foi adquirido com esforço comum. Mas tem que ter um bom senso aí, não tem? Aí é que tá, a gente nunca pode depender de bom senso. Por isso que esse regime, ele é pouco usado no Brasil, porque ele favorece muita fraude. A gente não pode contar que as pessoas vão ter bom senso, muito menos num cenário de ressentimento, de mágoa, né? Então, esse regime, a gente deveria ser capaz de definir no pacto antinupcial o conceito de bem adquirido com esforço comum. Aí tu foi pra um nível muito além. Agora, gente, esse aqui tu não sai. Eu sempre falo que eles não saem das minhas aulas sendo as mesmas pessoas que eles eram quando entraram. Então, porque nesse aí o cara tem que acordar no ato nupcial. Isso. O que seria... O conceito de bem comum. Não, isso é muito além, Ju. É. Você tem algum cliente assim, já? Ah, tem. Eu faço a cabeça dos meus clientes. Eu não faço acordo de sócios. Uhum. Então, o regime da participação final nos aquestos, a gente pode planejar ele como se a gente estivesse planejando um acordo de sócios. Então, a gente vai ver lá, ó, durante o casamento, nós adquirimos 10 imóveis. Mas desses 10 imóveis, só 2 a gente comprou em conjunto. Porque eu sempre te avisava. Eu falava, ó, tô querendo comprar uma casa de praia. Você quer juntar aqui comigo e fazer o rachuncho meio a meio? Aí você dizia pra mim, não, pra mim não faz parte do meu projeto de vida investir nisso agora. Pode investir você sozinho. Eu acho que talvez seja mais comum quando o casal, ambos são empresários solo, Sim. se juntaram, se casaram, e aí tem essa cabeça mais Sim. negócio. Mas olha que interessante, um regime de participação final nos aquestos, ele poderia ser um regime para empresário que casa com empresário, né? Exatamente, eu acho que é mais comum, porque aí o empresário já entra sabendo que, cara, existem bens. É, né? Angélica e Luciano Huck. Perfeito. Mas também existe uma coisa que é o seguinte, no regime da separação de bens, a gente pode adquirir bens em conjunto. Eu tenho um cliente, por exemplo, que eles são casados no regime da separação de bens, mas eles montaram uma empresa juntos. E a esposa tem 60% e o marido tem 40%. Não tem problema nenhum, estão casados no regime da separação, mas eles optaram por entrar como sócios. Então, cada um, eles já sabem qual é a participação Mas deles. já era empresário antes? Já eram empresários É antes. uma outra cabeça. É, outra cabeça. Igual um imóvel. A gente pode estar casado pelo regime da separação de bens, mas a gente pode decidir comprar um imóvel em conjunto. Fica no meu nome e no seu. Olha só, o empresário que já é empresário. E tem esse... Tu imagina o empresário advogado que casa com outro advogado. Ih, mas só faz besteira. Ah, não, gente, é casa de ferreiro, espeto de pau. Isso vale para advogado. Eu atendo muitos advogados. Advogado com problema societário. Então, por mais... É impressionante, porque a gente confia. O advogado, ele nunca acha o que vai acontecer com ele. Ele acaba... Muitos, né? Não vou dizer que são todos. Mas muitas vezes o advogado tem aquela confiança e faz a sociedade sem contrato. Aí, regime de bens, então? Porque regime de bens é aquilo que você falou. Tem gente que se sente ofendida. Se você pedir pra pessoa assinar um pacto antinupcial, o outro fala pra você, mas você acha o quê? Que eu vou te roubar? Você acha que eu tô casando com você por interesse? Tiago... Não tá comigo que se não for pra sempre? Não, as pessoas têm uma ilusão. Eu falo, sociedade foi feita pra acabar igual casamento. Aí a pessoa fala, não, a minha sociedade não foi feita pra acabar não, porque se fosse pra terminar eu não entrava na sociedade. Eu fico, gente, olha só, tu pretende viver pra sempre ou tu acha que tu vai morrer? Ju, é muito prática, Ju. Gente, mas, cara, tu vai morrer. Gente, o casamento não tem como ser pra sempre, assim como a sociedade não tem como ser pra sempre, porque em algum momento a gente vai morrer. Então a sociedade, por exemplo, a sociedade ela sobrevive, a empresa sobrevive a nós enquanto pessoas físicas. Então a gente, quando eu falo, tem que colocar aqui uma cláusula que preveja uma forma de calcular o valor da empresa, é por isso, porque se você morrer, quem fica tem que indenizar os herdeiros.
E aí? Ah, não vou conversar sobre isso, não. Não vou pedir pra você assinar contrato porque significa que você tô desconfiando de você. A gente tem que abrir a cabeça. O americano já não tem muito, né? A cultura do americano já é uma cultura de contrato. Lá é muito comum você fazer pacto antinupcial. Aqui não. Aqui você fala pra pessoa assinar um contrato, é uma ignorância tremenda. A gente ama aqui, Ju. Então, assim, não dá. Quando nós somos empresários, não tem como. Então, por que eu tô falando dessa questão ressaltando o cuidado que a gente tem que ter com a separação? Porque quando a gente é empresário, imagina, se eu tô falando que dependendo... Então, quem quer se separar? Vamos dar um passo atrás. Quem quer se separar tem que fazer o quê? E sendo empresário, tem que primeiro verificar qual é o regime de bens. Se você está querendo se separar, meu pré-claro e dileto pupilo, ouça meu conselho. Antes de você falar para o teu digníssimo ou para a tua digníssima que você pretende divorciar, se você for empresário, verifica sobre qual regime de bens você está casado. Se você está casado sob o regime da comunhão parcial de bens, e se a empresa for um bem que você não adquiriu de herança, for um bem que você adquiriu ali na constância do casamento, você já sabe que você vai precisar dividir 50% da sua participação com o seu cônjuge. Então, o que você vai fazer? Você vai se certificar de quanto vale a sua participação. Se você quisesse sair da empresa hoje, qual a metodologia que você iria utilizar para avaliar o valor da sua participação? Se o teu contrato social não fala nada, provavelmente a sua participação vai ser avaliada de acordo com o patrimônio líquido da empresa. Então, você guarda esse número. Bom, então a minha participação na sociedade vale R$1 milhão. Isso significa que metade desse valor, equivale a R$500 mil, eu tenho que pagar para a minha esposa. Então, na hora de conversar com o divórcio, eu já sei o que eu vou propor a ela. Olha, a gente tem que divorciar, eu não estou mais querendo ficar com você, nós temos esses bens aqui para dividir. E no que diz respeito à minha participação na sociedade, eu já fiz a avaliação e eu tenho que te pagar metade disso. Se você descobrir que você não tem esse dinheiro para pagar, para indenizar, você vai ter que ficar dividindo o lucro. A gente pode divorciar, Thiago, sem dividir patrimônio. Então, se você tem casas e você não quer pagar imposto, não quer mexer com isso agora, você pode divorciar para você ficar livre para casar de novo e deixar para fazer a divisão de bens em outro momento. Ou nunca fazer a divisão de bens, deixa lá os imóveis em condomínio até a hora que vocês decidirem vender. A empresa é a mesma coisa, só que a empresa, se você optar por não indenizar a participação do seu cônjuge, não tiver nenhum tipo de acordo, o seu cônjuge tem direito a concorrer com você nos lucros. É isso mesmo que você entendeu. Você vai ficar dividindo o lucro com o teu ex ou com a sua ex até você sair da sociedade e receber o seu valor e indenizar a participação dele. Isso está lá no artigo 1027 do Código Civil. Ju, tu tá avançada. Porque muitos empresários podem só estar pagando, só estar recebendo como salário um mínimo obrigatório. E Sim. todo o valor que ele recebe é lucro. É verdade. Aí que ele começa a querer receber um salário maior. Sim, porque existe o prolabore, né? E as pessoas que me veem falar muito de sociedade sabem que em sociedade os sócios tiram dinheiro de duas formas. Existem até mais formas, mas eu vou falar aqui de duas, que é o prolabore e o lucro. O prolabore remunera o trabalho e o lucro remunera os nossos investimentos na sociedade. Só que até o presente momento, a parcela do dinheiro que a gente tira como lucro, a gente não precisa pagar imposto de renda porque a nossa empresa já pagou. Então a gente recebe o dinheiro limpo na nossa mão. Aí o que os empresários fazem como praxe? Eles colocam ali que o prolabore é um salário mínimo, ou é o mínimo possível, e o restante eles retiram como lucro. Então tem gente que tira ali R$5 mil como prolabore, mas tira 20 como distribuição de lucro. Aí tudo aquilo que você retira como distribuição de lucro, numa situação de divórcio como essa que nós estamos falando, você vai dividir com o seu... Metadinha vai para ex. Metadinha. Aí o que as pessoas vão fazer? Cambalacho. Vai tentar burlar a contabilidade da empresa para parecer que não teve lucro. Vai encher a empresa de dívida para, de repente, transferir o dinheiro para uma outra empresa que está no nome de um laranja. Na realidade, é daquele cônjuge, mas está no nome do laranja. Mas nesse caso, esse exame que teria que pagar R$500 mil. E ele não tem como pagar em cash ali e tal. E ele vai continuar pagando, quitando a partir dos lucros que ele receber. Quando bater 500 mil, cessa? Seria isso? Não, isso aí você está falando da pessoa que fez um acordo. Isso. Se a pessoa fez um acordo, a tua esposa entendeu que você tem que pagar ela 500 mil, ela pode aceitar esse pagamento parcelado. Agora, se ela não aceitar, enquanto você não indenizar a participação dela, ela tem o direito de exigir metade do teu lucro. E aí, se você não pagar, ou se você fizer algum tipo de cambalacho para não pagar, ela vai fazer uma ação de exigir contas contra a empresa. Olha só, por isso que eu falo que a vida do nosso sócio não nos interessa, mas o divórcio do nosso sócio pode trazer problema para nossa empresa. Já pensou? A empresa está lá recebendo uma ação para poder abrir os números? Não, porque se ela tem direito, se ela tem direito de concorrer nos lucros do parceiro dela, ela tem o direito de... Como é que ela vai ter certeza de que não está havendo distribuição de lucro? Meu Deus. Ó,
A gente está indo para os nossos finalmente. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, dentro do seu curso, né? Você tem vários cursos. Qual dos cursos hoje a pessoa que está querendo conhecer, se aprofundar nesse assunto, poderia entrar no seu curso, no seu treinamento para se aprofundar nesse tema? Com certeza, o blindagem patrimonial na prática. Aí eu quero fazer um adendo, porque esse nome é muito polêmico. Quando eu criei esse nome, foi até esse nome, gente, foi a minha equipe de marketing que criou. Aí, o blindagem patrimonial na prática. Aí, o que acontece? Eles já estão me apressando aqui. Vocês não têm noção, isso me desconcentra, Titi. Ele fica olhando para esse relógio. Não, aquele relógio ali já não tá nem mais marcando para mim, que já começou errado. Então, tá vendo? Tu me corta o raciocínio, Thiago, tu me acaba. O nome do marketing que deu no blindagem. O blindagem patrimonial. Aí, eu falei olha só, no direito os advogados falam não existe blindagem, porque a gente tem a ideia de que a blindagem, ela vai tornar a nossa empresa imune, a empresa vai estar protegida de tudo que acontecer. Aí, quando eu fui discutir esse nome com o meu sócio, o Willy, que é o irmão do Thiago, ele falou assim, Juliana, olha só, a blindagem de um carro, ela não protege o carro de tudo, não. Se vier uma bala de fuzil, se vier uma granada, ela não protege, mas isso não significa que ela ofereça uma camada de proteção. Então, quando a gente pensou no nome blindagem patrimonial na prática, a gente pensou nesse sentido. A blindagem como um conjunto de instrumentos que nós podemos usar para proteger o nosso patrimônio. Agora, resiste a tudo? As estratégias que a gente sugere resistem a tudo? Não. Então, a blindagem, não é que a blindagem não existe, a blindagem enquanto estratégias que afastam o nosso patrimônio, protegem o nosso patrimônio do nosso credor, nós podemos usar. Agora, a gente tem que entender que existem as exceções. Existe, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica que mata qualquer tipo de blindagem que se faça no Brasil, tá? Então, o treinamento blindagem patrimonial na prática, a gente pensou na proteção patrimonial que começa na hora do casamento. Então, a gente começa falando de regime de bens, os cuidados que as pessoas precisam ter na hora de escolher um regime de bens. A gente fala da possibilidade, inclusive, de alterar regime de bens. Existe a possibilidade de a gente alterar através de um processo judicial. Aí depois a gente fala sobre as holdings. Quando nós falarmos, por exemplo, dos 3 cuidados que a gente tem que ter, né, para proteger a nossa empresa do divórcio, a holding, por exemplo, é uma estratégia. Um mecanismo. Exato, porque olha só, existem empresários que hoje eles não têm nenhum motivo para eles estarem na sociedade como pessoas físicas. Eles já poderiam ter sido substituídos por uma holding há muito tempo. Então imagina que você está ali consolidado, você quer continuar, você quer investir em vários negócios. De repente você não precisa investir como pessoa física, você cria uma holding e essa holding vai adquirir participação societária nos negócios nos quais você quer entrar. E a holding, ela não está sujeita a divórcio. A holding não está sujeita à morte, por exemplo. Então se o casal tiver que brigar, que briga aqui na holding. Ele não vai afetar em nada, essa briga que os sócios vão ter na holding não vai afetar em nada as empresas operacionais, que são as empresas que geram dinheiro. Então, as empresas que geram dinheiro estão aqui protegidas desses conflitos familiares e se o casal tiver que brigar, se a família tiver que brigar, briga na holding. Então, o blindagem patrimonial, ele fala sobre tudo isso. O cuidado que a gente tem que ter na hora de casar, escolher regime de bens, fazer planejamento patrimonial. Eu trago lá sugestão de cláusulas para serem incluídas em pacto antinupcial. Trago modelo de contrato de holding também, porque tem gente que cria holding para doar cotas para os filhos. Então, a gente tem o nosso módulo laboratório de contratos. E a gente termina no último módulo falando sobre desconsideração da personalidade jurídica. Porque se eu falei para vocês que a desconsideração da personalidade jurídica, que é essa passagem de responsabilidade do CNPJ para o CPF, ela é o bicho-papão da blindagem patrimonial, então você tem que entender o que você não pode fazer para sofrer a desconsideração da personalidade jurídica. Então, ele é um curso bem completo, assim, nesse sentido do que o empresário precisa saber em termos de proteção patrimonial. Pô, esse curso nasceu para ficar. Porque ele é tão completo, a gente passou por várias situações novas aqui nesse podcast, que esse curso praticamente alimenta e responde todas as principais dúvidas de quem quer se proteger, blindar de forma possível a sua sociedade, desde a concepção do casamento. Cara, muito bom. Principalmente porque ele é um produto voltado para empresários, ele não é um produto voltado para advogados, embora os advogados também se beneficiem. Então, existe muito curso com essa proposta no mercado, mas a maioria são cursos voltados para advogados. E a nossa proposta não, tudo que a gente faz é voltado para o empresário, né? Sim, na verdade, hoje, quase 80% de quem compra seus cursos, seja ele quais for,
são empresários. 20% são advogados. São advogados, pois é. Então, por exemplo, toda a minha abordagem no blindagem é uma abordagem para qualquer pessoa entender. Sem juridiquês. Sem juridiquês. Então, quando a gente fala de holding, por exemplo, a gente pensa muito na holding que é criada para doar cotas para os filhos, mas a holding não precisa ter essa finalidade. Podem existir outras finalidades. Imagina que o empresário, ele não quer doar em vida as cotas para os filhos. Ele só quer fazer a passagem de bastão. Ele quer garantir que alguém vai entrar na sociedade para administrar e fazer essa empresa continuar dando dinheiro. Aí um dos conceitos que eu trabalho muito no curso é que ter sucessor é diferente de ter herdeiro. Herdeiro quase todo mundo tem. Sucessor, que é aquela pessoa que vai tocar o negócio, poucas pessoas têm. Né? O herdeiro ali que vai trabalhar como sucessor, vai garantir a perpetuidade do negócio. Então a gente traz muito essa abordagem prática, independentemente do teu objetivo. Enquanto empresário, eu tenho certeza que é um curso que ajuda muitas pessoas. Muito bem, viu como foi legal esse podcast? Chegando. Faltou agora a gente falar sobre como é que as pessoas podem se cuidar, né, Thiago? Porque a gente falou divórcio de empresa, como proteger o seu negócio em caso de separação. Faltou a gente passar, né? Não, sim, mas eu quero, para que aproveitar todo mundo que está nos ouvindo e talvez dar um incentivo, o que você acha de a gente colocar um cupom de desconto aqui para todo mundo que quiser comprar agora o blindagem patrimonial na prática, tem um desconto interessante? É legal, ele sabe que eu não gosto de desconto, gente. Ele fala essas coisas assim ao vivo porque ele sabe que eu não vou ter como negar. Então a gente vai fazer o seguinte, você que quer adquirir o blindagem patrimonial na prática, aqui embaixo nesse podcast, só para você que está nos ouvindo, não comenta com ninguém, tá? A gente vai colocar um desconto chamado podcast. Então, se você for lá no curso e botar no cupom de desconto podcast, você vai ganhar 10% de desconto em cima do curso. E esse curso é um curso bem interessante, bem completo. Então, 10% de desconto é muito desconto, não é verdade? É verdade. Então é isso. Agora, uma outra dúvida até de um dos seguidores que mandam pra gente, e até inclusive se você quiser mandar uma dúvida para que a gente comente essa dúvida nos próximos capítulos, é o seguinte, e se o sócio morrer? Tem uma história boa. Você já ouviu falar no caso da Embeleze? Do dono da Embeleze, patriarca da Embeleze, que morreu, casou com aos 80 anos, casou com uma novinha? Não. Mas esse é assunto pro próximo. É do próximo? É. Então é isso. Seja muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Essa é a segunda temporada agora continuada. Se você ainda não assistiu nenhum podcast antes, te convido a assistir os 12 capítulos anteriores a esse. Aqui embaixo também vou colocar mais 2 capítulos relacionados à sociedade, à blindagem patrimonial, para que você possa entrar e se aprofundar mais no assunto. E para você que está nos ouvindo aqui seja no YouTube, seja no Spotify, compartilhe com seus amigos empresários, que eu tenho certeza que essa indicação será muito bem-vinda e muito acolhedora por eles a partir de você. Com certeza. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, e nós nos vemos no Instagram. Meu Instagram é juliaguerra.advogada. O Thiago sempre brinca, Juliana, se o seu nome é Juliana, por que o Instagram é juliaguerra.advogada? Mas essa eu já sei, é o nome dela de guerra. Nome de guerra, ele acaba comigo, gente. Mas você já sabe, né? Nós nos vemos nos próximos episódios, e se você quiser se tornar mais um seguidor, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos olhar para aquela câmera ali, dar um tchau. Até o próximo capítulo. Até o próximo. Tchau.